E vem conferir a crítica da série Batman, Cruzada Encapuzada. E chegou no Prime Video a série Batman, Cruzada Encapuzada. E pra quem não entendeu por que o Batman, um personagem da Warner, está fazendo com uma série animada original no Prime Video, eu vou explicar rapidamente. Batman, Cruzada Encapuzada, ele foi anunciado que iria ser feito pela Warner. Tanto que lançaram o trailer, foi anunciado até no DC Fandom, mas nesse processo do anúncio e da produção, a Warner passou por muitas mudanças. E o antigo presidente da Warner, ele acabou cancelando e adiando muitos projetos. Foi nisso que, por exemplo, aquele filme do Looney Tunes focado no Coyote foi cancelado, praticamente feito. O filme da Batgirl live action praticamente foi cancelado, já pronto. E Batman, Cruzada Encapuzada também foi cancelado. Só que o que aconteceu? O Prime Video, vendo isso, resolveu comprar os direitos de licenciamento da série. E a Warner vendeu. Então a partir daí, as duas temporadas que já estavam confirmadas, o Prime Video irá passar. Então por isso que o Batman está no Prime Video. É sempre bom colocar esse contexto. Agora eu vou falar sobre a série em si. Vamos falar a verdade. Todo grande diretor, ou todo grande roteirista, na verdade, tem um interesse em trabalhar com o Batman e com o seu universo quando se fala em quadrinhos. E por quê? Porque o personagem ele é muito interessante em todos os sentidos. O Batman ele é interessante na figura do Bruce Wayne como do Batman. Como você pode discutir perfeitamente a dualidade entre os dois, a diferença do Homem-Morcego para apenas o Homem. Também é muito interessante porque a cidade de Gotham é um personagem à parte. Isso é nos quadrinhos, é nos filmes e é nas animações que existem. Gotham acaba sendo uma cidade. Outro mecanismo muito interessante para você utilizar essa ideia. E tem o último fator que é, o Batman tem a melhor galeria de vilões dos quadrinhos. Você pode falar que um personagem ou outro tem grandes vilões, mas nenhum tem tanto vilão conhecido, interessante e profundo como o Batman. Colocando essas três características, o Homem-Morcego acaba sendo um personagem muito interessante, porque parece que para qualquer lado que você atirar, você vai cair em uma mina de ouro. Só que o que acontece? Do mesmo jeito que muita gente quer trabalhar, muita gente já trabalhou. Então a partir daí, a história do Batman já foi contada muitas e muitas vezes. E essa série tinha um problema. Como que você vai contar a história do Batman mais uma vez e deixar o público interessado em querer saber sobre isso? Eu acho que aí começa um pouco dos problemas da série, que eu não achei ruim, achei só mediano, mas com certeza poderia e deveria ser muito melhor do que ela foi, considerando todas essas características que eu falei, o personagem, o universo e os vilões. Porque o que eles resolvem fazer? Eles resolvem focar muito em Gotham. Tanto que você pode perceber que em certos pontos da série passa muito uma impressão que até o Batman ele tem menos participação. Parece que o Batman ele é um personagem secundário de Gotham, porque as histórias vão ser desenroladas por ele. Ele vai resolver os mistérios que vão acontecendo. Mas em muito ponto, o foco até foca em outros personagens, porque é para mostrar como aquela cidade é viva. Como, por exemplo, quando foca no cara de barro, quando foca na Harley Quinn, quando foca no Duas Caras, o Harvey Dent, quando foca nesses personagens, e até no Pinguim, quando você foca nesses personagens, você vê que até em certo ponto da história, eles têm mais participação, e eles são mais presentes do que o próprio Batman. Porque a ideia dessa primeira temporada, pelo menos, seria não dar o protagonismo para o Homem-Morcego que está no seu começo de carreira. A sua ideia é transformar a cidade num personagem e aí passar para o Batman. Tanto que eu não vou dar spoiler, mas a última cena da série, que é uma ótima referência à série dos anos 90, ela é uma cena que visivelmente é a série passando o bastão para o Batman. É como se a série falasse, nesse momento da série, o foco é Gotham. E agora que a gente apresentou, desenvolveu, construiu Gotham, a segunda temporada vai ser o Batman. Até porque a primeira cena da série é alguém mencionando o Batman e alguém falando aquela frase clássica de quando o Batman tá no começo de carreira de você não acredita que o Batman realmente é real. Ou alguém mencionando, eu soube que o Batman na verdade é um vampiro. Esses mitos e essas lendas que existem do Batman no começo de carreira já foram repetidos à exaustão. E aqui existe. E eu acho interessante colocar Gotham como um personagem. Eu acho legal colocar o Batman
Batman como um coadjuvante dentro da cidade. Isso é interessante, mas ao mesmo tempo gera um certo desgaste porque algumas premissas parecem um pouco repetitivas. Isso acaba incomodando. Óbvio, foi o que eu falei, o Batman é tão interessante, os vilões são tão ricos em detalhes, que acaba fazendo com que a trama, mesmo que não seja a mais criativa do mundo, te mantenha interessado e investido em saber o que acontece. E é exatamente o que acontece em Batman Cruzada Encapuzada. Os personagens e a narrativa é mais interessante do que o episódio entrega em si, com uma boa animação, que varia de momento em momento. Quando o Batmóvel aparece, por exemplo, e usa um 3D, não gosto muito da linguagem do 3D com aquele 2D misturado, não funciona tão bem. Mas de modo geral, uma animação que lembra muito os quadrinhos de algumas fases clássicas, como o ano 1, misturado muito com a animação dos anos 90, algo que eu gosto bastante. Eu gosto bastante do visual dos personagens. Mudaram o sexo, o gênero do pinguim, de homem para mulher, mas isso não me incomoda. Mudaram bastante o gênero da Harley Quinn, também não me incomoda. O que importa é que na linguagem que a série pedia fez sentido. A pinguim virou uma mulher, mas elas não mudaram só o gênero dela por mudar. Mudaram também um pouco da personalidade e acaba coerente com o personagem dos quadrinhos, que continua sendo aquele maluco mafioso que é. Então, eles mudaram, mas manteram a essência do personagem. Então até aí tudo bem. O problema pra mim seria mais como eles desenvolvem os episódios em si. E por que eu falo isso? Porque o que eles acabam fazendo aqui? Já que a ideia é Gotham, como eu mencionei, e não o Batman em si, a história por trás da temporada até tem o Harvey Dent como principal, mas o foco é muito mais em vamos fazer com que fique algo episódico. E isso eu acho um pouco arriscado, porque pra mim, se eu assistisse semanalmente, a série iria me enjoar. Eu que maratonei, me enjoou um pouco também, porque episódico, você tem que garantir que todo episódio vai ser bom pra eu querer apertar o próximo, e nem todos é tão bom assim. Alguns é abaixo da média, algumas as narrativas não empolgam tanto, em certo ponto a história faltou um pouco mais de energia que precisava, e essa energia é apresentada no final da temporada com uma cena pós-crédito que eu não vou falar aqui, mas que apresenta mais um vilão para a próxima temporada. É isso que falta aqui. Quando você pensa como um todo, tem episódios que são muito bons, episódios que são medianos e alguns que são ruins. E ele ser episódico faz com que você canse ao longo da temporada facilmente. Até porque, uma coisa que eu sinto falta aqui são boas sequências de ação. Essa série não entrega boas sequências de ação. Não tem nenhuma que é marcante como deveria ser. E isso também acaba fazendo falta, porque o Batman também entrega muito em sequência de ação. Como eu falei, a premissa por trás da temporada fica muito mais na violência da cidade de Gotham e ao mesmo tempo focado no Harvey Dent, que é a parte política para falar sobre violência. Eu acho que nesse ponto, a série apresenta alguns pontos secundários, tem ideias interessantes que poderiam ser mais desenvolvidas. No fim, quando eu penso em Batman, Cruzada Encapuzada, eu penso numa série que ela não comete riscos. Ela te entrega uma série mediana, que não vai te entregar nenhuma coisa surpreendente e nem algo completamente ruim. Ela vai te entregar um Batman bem feito, mas não vai ser o Batman mais marcante, vilões bem feitos, mas não vai ser a nova versão marcante dele. Ele te entrega uma boa história, mas também não comete risco, joga no seguro do que os quadrinhos já fizeram, uma animação boa, mas nada de excelente, sequências de ação que não são tão boas, mas não são terríveis. No fim, Batman Cruzada Encapuzada é exatamente isso. Uma série que, para apresentar o universo, para apresentar o Batman para um novo público, jogou tanto no seguro que ele largou uma série mediana e que no fim das contas não vai marcar tanto as pessoas como poderia ser. O fim de temporada me dá vontade de querer ver a segunda, mas mais porque eu conheço os quadrinhos e sei o potencial que o universo tem, do que realmente pelo que a série animada entregou. De novo, não é ruim, é gostoso de passar o tempo mais um pouco com o Batman, mas é inegável que poderia ser muito melhor do que foi. Concluindo, Batman Cruzada Encapuzada é o que eu falei na crítica. Ela não é uma série ruim, mas considerando quem é o protagonista, que é o Batman, o universo, que é Gotham, e os vilões, que são incríveis, a série merecia ser muito melhor do que ela foi. Não é ruim, vale o tempo, mas eu queria que fosse melhor. E por isso que eu fecho Batman Cruzada Encapuzada com uma nota 6 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Batman Cruzada Encapuzada? Você gosta ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.